Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 10, versículo do 34, seguinte. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, meus irmãos, poder compartilhar essa palavra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Palavra reveladora, palavra que penetra no coração. Uma palavra firme, uma palavra penetrante de Jesus Cristo para os discípulos. Ali ele separa os homens dos meninos. Aleluia por essa palavra, aleluia pela força dessa palavra, meus irmãos. Chega a me arrepia, meus irmãos, porque é uma palavra poderosa, firme, aonde, como eu repito aqui, separa os homens dos meninos. Aqui eu separei 3 pontos, meus irmãos, para a gente compartilhar. Quem ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, suas filhas, mais do que a mim, não é digno de mim. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, Jesus é único. É o Senhor e Salvador. Deus é único. É o único, o Criador. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória, a Ele toda a adoração, em espírito e verdade, meus irmãos. É a Deus, é a Jesus Cristo. Não devemos, meus irmãos, colocar ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, no lugar de Deus, no lugar de Jesus Cristo. Não, meus irmãos, Deus é único, é o primeiro. Jesus é único, é o primeiro, meus irmãos. A eles toda a honra e toda a glória. Devemos amar nossos pais, amar os nossos filhos, os nossos irmãos e cuidar dele. Mas Deus em primeiro lugar, Jesus Cristo em primeiro lugar. A ele toda a honra e toda a glória. Meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, meus filhos não podem me atrapalhar de servir a Deus. Não pode me interromper de servir ao Deus, ao servir a Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Sem mais conversas. É assim, meus irmãos. Esse é o nosso Deus misericordioso, bondoso, que nos criou. Ele. Por quê, meus irmãos? Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos Jesus sobre todas as coisas, nós vamos saber amar e respeitar os nossos pais. Amar e respeitar os nossos irmãos. Amar e respeitar os nossos filhos. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, somos maus.
Nós, por nós mesmos, somos maus. Mas, amando a Deus, adorando a Deus sobre todas as coisas, essa graça vem do céu, vem da parte de Deus. Para mim e para você, cuidar para amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, amar os nossos filhos. Aí sim, amando a Deus, adorando a Deus sobre todas as coisas, nós vamos receber essa graça de Deus, porque por nós mesmos somos maus. Vamos receber essa graça de Deus. Amando, aí sim, nós vamos poder dar o nosso amor aos nossos familiares. É isso, meus irmãos. Aqui está o X da questão. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele, vem da parte dele a graça para depois nós amarmos os nossos familiares. Segundo ponto, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Meus irmãos, nós temos que assumir a nossa cruz. Nós, cristãos, que reconhecemos Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador, não tem jeito. Nós temos uma cruz para carregar. Nós temos, meus irmãos. Aquele que prega, que fala que Jesus já carregou por nós, é um mentiroso, é um profeta mentiroso, é um cara que não prega o Evangelho de Cristo. Deus, Jesus, Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. Ele, no alto da cruz, derramando o seu sangue, Ele trouxe a salvação para mim e para você. Mas nós temos que assumir a cruz, assim como está o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Tome sua cruz e segue Jesus Cristo. Nós, cristãos, que reconhecemos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, temos uma cruz para carregar e nós temos que assumir ela. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel do cristão, porque se nós morremos em Cristo, ressuscitaremos em Cristo. Essa é a promessa de Deus e eu creio. Não há dúvida nenhuma no meu coração. Não há dúvida. Não há espaço para dúvida do que se eu morrer em Cristo, ressuscitarei em Cristo. Essa é a promessa do Pai. Essa é a promessa do meu Senhor Jesus Cristo, o meu único e verdadeiro Salvador. Então, meus irmãos, nós cristãos temos uma cruz para carregar e devemos assumir ela, devemos tomar ela e seguir Jesus Cristo. Porque aquele que não assumir a sua cruz, meus irmãos, que correr, que para pregar o Evangelho que não é o verdadeiro, falando, não, eu não preciso carregar a cruz porque Jesus já carregou, esse é um mentiroso e o destino é o inferno. Tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado. Assume sua cruz, igual está escrito aqui no Evangelho, em Mateus 10, do 34 diante. 10 do 34 diante. Assume sua cruz. Aquele que não assumir não é digno de mim. Quer ver o versículo? Eu vou procurar aqui, ó. Quem não toma, aqui, ó, o versículo 38. Mateus 10, capítulo 10, versículo 38. Quem não toma sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Tome muito cuidado, meus irmãos. Assume a sua cruz. Testemunha ela, por amor a Jesus Cristo. E segue. Terceiro, quem der, ainda que seja um copo de água fresca aos discípulos, aquele que prega, que vai pregar a palavra na tua casa, que vai pregar a palavra na igreja, que anuncia, trate-o bem, assim diz Jesus, aquele que dá um copo, nem que seja um copo de água fresca para ele, não perderá a sua vida. É isso, meus irmãos. O Evangelho de hoje, a palavra de Deus, ela é penetrante, meus irmãos. É aquela que separa os homens dos meninos. É aquela palavra que choca, meus irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho de Deus. É aquela palavra que te chacoalha.
que tira você do marasmo, que tira você do conforto, meus irmãos. A palavra de Deus, ele veio como uma espada para separar, meus irmãos. Não tem mais, não tem, meus irmãos. Não tem mais espaço para isso, não tem tempo para isso. Ou é ou não é. Chegou a hora. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo. É chegada a hora, meus irmãos, de que devemos assumir a nossa cruz, que devemos assumir Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Renunciar às coisas do inimigo, do diabo, de Satanás, renunciar às coisas, mesmo que seja lícita deste mundo. Assumir a cruz, a tua cruz, e seguir Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Aquele que quer preservar a sua vida, que quer ganhar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por causa de Jesus Cristo, ganhará a vida eterna. Não resta dúvida, meus irmãos. Não pode ter espaço para dúvida nisso. Não pode. Se entrega a Jesus Cristo. Dobre seu joelho. Suplica a Deus a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque é através do Espírito Santo que você vai amar Jesus Cristo cada vez mais. Da maneira que Ele deve ser adorado. Da maneira que Ele deve ser louvado. É isso, meus irmãos. Suplica a Deus o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai mover você a assumir a sua cruz e seguir Ele, Jesus, o meu Senhor e Salvador. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra de Deus que penetra. É isso, meus irmãos, diante dessa palavra, essa palavra poderosa que nos liberta, que nos fortalece, que nos empurra, que nos alavanca, eu peço ao Pai que abençoe em nome do teu Filho Jesus Cristo, você e sua família. Amém.